Em um mundo cheio de incertezas e perigos, algumas histórias desafiam todas as probabilidades, deixando-nos sem palavras e inspirados. Essas são histórias de pessoas comuns lançadas em circunstâncias extraordinárias, enfrentando desafios que parecem impossíveis de superar. De um homem atingido por raio 7 vezes ao único sobrevivente de uma erupção vulcânica, aqui estão 20 histórias incríveis de pessoas que sobreviveram ao impossível. Número 1. Aaron Ralston. Em abril de 2003, Aaron Ralston saiu para o que parecia ser uma trilha solo de rotina no Canyon Blue John, em Utah. Mas sua aventura rapidamente se transformou em uma batalha angustiante pela sobrevivência. Enquanto navegava pelo estreito Canyon, uma rocha se desprendeu e prendeu seu braço direito contra a parede, deixando-o imobilizado. Sozinho, sem como pedir ajuda e com suprimentos limitados, Ralston enfrentou uma situação inimaginável. Estava preso no fundo do canyon, sem que ninguém soubesse sua localização. Por 5 dias excruciantes, Ralston tentou todos os métodos possíveis para se libertar. Ele lascou a rocha com um canivete, improvisou um sistema de polia e até tentou levantar a pedra enorme, mas nada funcionou. Com a água e a comida acabando, Ralston gravou mensagens de despedida para sua família, resignado com a possibilidade de não sobreviver. Mas, à medida que a situação se tornava mais desesperadora, sua determinação de viver aumentava. No 5º dia, desidratado e à beira da morte, Ralston tomou a decisão impensável. Usando uma ferramenta multiuso sem corte, ele amputou o próprio braço preso, em um processo excruciante que levou mais de 1 hora. Após se libertar, Ralston ainda teve que descer uma parede de cerca de 20 metros e caminhar vários quilômetros antes de ser encontrado por uma família em uma trilha de um dia e resgatado. Sua história de sobrevivência ficou amplamente conhecida após ele relatar sua experiência no livro Entre a Rocha e o Lugar Difícil, que mais tarde foi dramatizada no filme 127 Horas. Número 2. Yahya Abdi. Em 20 de abril de 2014, Yahya Abdi, um garoto de 15 anos da Califórnia, ganhou manchetes em todo o mundo quando desafiou a morte ao se esconder no compartimento do trem de pouso de um voo da Hawaiian Airlines de San José para Maui. Yahya estava tentando escapar de uma situação de vida difícil, na esperança de se reunir com sua mãe na África. Em um ato desesperado por liberdade, ele escalou a cerca do aeroporto e entrou no compartimento do trem de pouso do avião momentos antes da decolagem. O que se seguiu foi uma jornada que desafiou toda a lógica. Durante as 5 horas e meia de voo, Yahya foi exposto a condições de extremo risco. Na altitude de cruzeiro, as temperaturas no compartimento caíram para cerca de 40 graus negativos. E o ar se tornou perigosamente rarefeito, devido aos baixos níveis de oxigênio a 11.000 metros de altura. Milagrosamente, Yahya sobreviveu ao entrar em um estado de coma hipotérmico, que desacelerou suas funções corporais e lhe permitiu suportar as condições extremas. Quando o avião pousou em Maui, os funcionários do aeroporto ficaram atônitos ao encontrá-lo vivo, embora inconsciente e gravemente hipotérmico. A sobrevivência de Yahya foi nada menos que um milagre, com especialistas estimando que suas chances de sobreviver a tal provação eram menores que 1 em 4. Número 3. Ludger Silbaris. Em 8 de maio de 1902, a ilha caribenha de Martinica foi engolfada por uma das erupções vulcânicas mais mortais da história. O Monte Pelé entrou em erupção com uma força catastrófica, lançando uma nuvem de gases superaquecidos, cinzas e rochas em direção à cidade próxima de Saint-Pierre. Conhecida como a Paris do Caribe, a cidade era lar de quase 30.000 pessoas, que foram dizimadas em questão de minutos. Incrivelmente, apenas um homem sobreviveu. Ludger Silbaris. Silbaris, um criminoso condenado, encontrou-se no local mais seguro de Saint-Pierre por puro acaso. Na noite anterior à erupção, ele havia sido preso em uma cela de confinamento solitário com paredes de pedra, conhecida como cachê, após se envolver em uma briga. A cela, com suas grossas paredes e ventilação limitada, era praticamente hermética, uma característica que acabou salvando sua vida. Enquanto a onda piroclástica varria a cidade, Silbaris sentiu o calor e os gases invadirem sua cela, queimando-o severamente, mas as paredes espessas o protegeram do impacto total da explosão. Por dias, Silbaris suportou uma dor agonizante no escuro, com ar e água limitados.
Quando as equipes de resgate finalmente chegaram, encontraram-se o Baris gravemente queimado, desidratado, mas milagrosamente vivo. Ele se tornou o único sobrevivente do desastre de Saint-Pierre. Número 4. Vesna Vulović. Vesna Vulović, uma comissária de bordo sérvia, detém um recorde extraordinário que desafia toda lógica e probabilidade. Em 26 de janeiro de 1972, Vesna estava a bordo do voo 367 da JAT, um voo comercial de rotina sobre o que era então a Tchecoslováquia. O avião estava a 10 mil metros de altitude quando explodiu no ar, provavelmente devido a uma bomba terrorista, desintegrando-se e lançando destroços e passageiros em queda livre. Surpreendentemente, Vesna sobreviveu à queda, tornando-se a única pessoa na história registrada a sobreviver a uma queda de tal altura sem paraquedas. Sua sobrevivência foi absolutamente milagrosa, com muitos fatores contribuindo para sua incrível fuga da morte. Vesna ficou presa por um carrinho de comida na fuselagem, que permaneceu anexada à parte da cauda do avião, o que reduziu a velocidade da queda. Além disso, a neve espessa no solo proporcionou uma aterrissagem relativamente suave, amortecendo ainda mais a queda. Os socorristas inicialmente a confundiram com uma vítima fatal, mas, para seu espanto, Vesna ainda estava viva, embora mal. Ela sofreu fraturas no crânio, 2 pernas quebradas e 3 vértebras fraturadas, o que a deixou temporariamente paralisada da cintura para baixo. Apesar dessas lesões graves, Vesna eventualmente fez uma recuperação notável, embora não tenha nenhuma lembrança da queda em si. Sua sobrevivência foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records. Número 5. Juliane Kupska. Na véspera de Natal de 1971, Juliane Kupska, de 17 anos, embarcou no voo Lança 508 com sua mãe, viajando de Lima, no Peru, para sua casa em Pucallpa. A viagem de férias rapidamente se transformou em um pesadelo quando o avião foi atingido por um raio sobre a floresta amazônica, se despedaçando a cerca de 3.000 metros de altura. Juliane, ainda presa ao seu assento, despencou pelo céu e milagrosamente sobreviveu à queda, aterrissando na densa selva abaixo. Juliane acordou para uma realidade aterrorizante. Ela era a única sobrevivente do acidente. Apesar de sofrer uma clavícula quebrada, um profundo corte na perna e uma concussão, seus instintos de sobrevivência entraram em ação. Com apenas uma sacola de balas como fonte de alimento, Juliane recorreu ao conhecimento sobre a floresta tropical que aprendeu com seus pais, ambos biólogos, para se manter viva. Ela sabia que seguir um curso de água A levaria à civilização, então começou uma árdua jornada de 10 dias pela implacável selva. A floresta apresentou desafios constantes: enxames de insetos, cobras venenosas e o calor incessante. Em um ponto, larvas começaram a infestar suas feridas, aumentando seu sofrimento. Mas Juliane seguiu em frente, movida pela pura determinação e instintos de sobrevivência. No 10º dia, ela encontrou um pequeno barco ancorado à beira de um rio, que a levou até uma cabana próxima. Exausta e à beira do colapso, Juliane foi encontrada por pescadores locais, que cuidaram dela antes de levá-la para um lugar seguro. Sua história de sobrevivência contra todas as probabilidades se tornou lendária, e Juliane seguiu carreira na biologia, dedicando sua vida à floresta que quase a matou, mas que também a salvou. Número 6. Douglas Mawson. Douglas Mawson, um explorador australiano, embarcou em uma das jornadas de sobrevivência mais angustiantes da história da exploração da Antártica, em 1911, como parte da Expedição Antártica Australiana. Liderando uma equipe para mapear territórios desconhecidos do continente gelado, a expedição tomou um rumo desastroso em 1912, quando Mawson e 2 de seus companheiros, Xavier Mertz e Belgrave Ninnis, partiram em uma longa expedição para explorar o interior. A tragédia ocorreu quando Ninnis, junto com o trenó mais forte e a maior parte dos suprimentos, caiu em uma fenda. Com poucos recursos, Mawson e Mertz foram forçados a voltar. As condições severas da Antártica, com temperaturas caindo para 40 graus negativos, rapidamente cobraram seu preço. Eles foram obrigados a sobreviver com o pouco alimento que restava, chegando a comer seus cães de trenó, o que causou uma grave intoxicação por vitamina A, devido ao consumo dos fígados dos animais. Mertz eventualmente sucumbiu às condições, deixando Mawson sozinho a mais de 160 quilômetros da base.
Apesar de sofrer de cegueira causada pela neve, congelamento e saúde debilitada, Mawson seguiu em frente em uma notável demonstração de resistência. Ele se arrastou pelo gelo traiçoeiro, até mesmo caindo em uma fenda, mas conseguindo se arrastar para fora. Após uma jornada extenuante de 30 dias, Mawson finalmente alcançou a segurança de sua base apenas para descobrir que o navio havia partido algumas horas antes. Ele foi forçado a esperar mais um ano antes de ser resgatado. Número 7. Hugh Glass. Hugh Glass, um experiente batedor e caçador de peles, embarcou em uma das jornadas de sobrevivência mais impressionantes da história americana em 1823. Enquanto participava de uma expedição de comércio de peles no território selvagem do que hoje é o estado de Dakota do Sul, Glass foi brutalmente atacado por um urso pardo. O ataque deixou-o com ferimentos horríveis. Uma perna quebrada, o couro cabeludo rasgado e lacerações profundas nas costas. Seus companheiros de expedição, acreditando que ele estava à beira da morte, o deixaram para trás com 2 voluntários para garantir um enterro adequado. No entanto, temendo ataques de tribos nativas hostis, os voluntários abandonaram Glass, levando suas armas e suprimentos. Sozinho e gravemente ferido, Glass decidiu que não morreria na floresta. Sem meios para se defender e mal conseguindo se mover, ele iniciou uma agonia de se arrastar até o assentamento mais próximo, o Forte Kiowa, a mais de 300 quilômetros de distância. Glass confiou em seu extenso conhecimento da natureza para sobreviver. Ele comeu frutas silvestres, raízes e até um cadáver de bisão em decomposição para se sustentar. Glass improvisou, colocando seu osso quebrado no lugar e usando larvas para limpar suas feridas, suportando uma dor implacável, fome e a ameaça constante de predadores. Sua jornada levou 6 semanas torturantes, durante as quais ele enfrentou probabilidades quase impossíveis, mas se recusou a desistir. Quando Glass finalmente chegou ao Forte Kiowa, sua incrível história tornou-se lendária, inspirando livros, filmes e inúmeros relatos sobre seu espírito inquebrável e vontade de sobreviver. Número 8. Alexander Selkirk. Alexander Selkirk, um marinheiro escocês, tornou-se a inspiração real para o famoso romance de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Em 1704, Selkirk encontrou-se abandonado na ilha desabitada de Mazatierra, agora conhecida como Ilha Robinson Crusoe, no Pacífico Sul, após uma disputa com o capitão do navio corsário Cinque Ports. Convencido de que o navio estava em péssimas condições, Selkirk preferiu ficar na ilha a continuar a viagem, uma decisão que levou a uma extraordinária história de sobrevivência. Sozinho na ilha, com apenas alguns suprimentos básicos, um mosquete, pólvora, uma faca, uma bíblia e algumas roupas, Selkirk rapidamente teve que se adaptar à sua nova realidade. Inicialmente tomado pela solidão e desespero, ele eventualmente aprendeu a prosperar em seu ambiente isolado. Selkirk construiu 2 abrigos com árvores-pimenta, domesticou cabras selvagens para alimento e companhia e até confeccionou roupas com as peles das cabras. Ele se sustentou com os recursos abundantes da ilha, incluindo frutas silvestres, peixes e as cabras que caçava. O maior desafio de Selkirk foi o impacto mental do completo isolamento. Para manter sua sanidade, ele lia a Bíblia regularmente, cantava salmos e praticava suas habilidades marítimas, confeccionando ferramentas e mantendo seus abrigos. Suas habilidades de sobrevivência se tornaram cada vez mais aguçadas com o tempo, tornando-o extremamente autossuficiente. Após 4 anos e 4 meses de solidão, Selkirk foi finalmente resgatado por um navio britânico que passava chamado The Duke. Número 9. Louis Zamperini e Russell Phillips. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o atleta olímpico Louis Zamperini e o piloto Russell Phillips enfrentaram uma desesperada luta pela sobrevivência no vasto Oceano Pacífico. Seu bombardeiro B-24, durante uma missão de busca e resgate, apresentou uma falha mecânica e caiu no mar, deixando Zamperini, Phillips e um terceiro membro da tripulação, Francis McNamara, à deriva em 2 pequenos botes salva-vidas, sem comida, água ou esperança de resgate imediato. Por 47 dias angustiantes, Zamperini e Phillips lutaram contra os elementos, a fome e o desespero. Eles enfrentaram o sol escaldante durante o dia e o frio gelado durante a noite,
enquanto derivavam por mais de 3.000 quilômetros através de águas infestadas de tubarões. Os homens capturavam água da chuva em recipientes improvisados para beber e sobreviviam com os peixes e aves que conseguiam pegar com as mãos. Em um momento, eles até repeliram um ataque de tubarões que tentavam subir no bote, destacando a ameaça constante dos predadores. A sobrevivência deles não foi apenas uma batalha contra os desafios físicos, mas também contra o desgaste mental do isolamento e da incerteza. Tragicamente, McNamara morreu após 33 dias, sucumbindo às duras condições. No entanto, Zamperini e Phillips se recusaram a desistir, mantendo o ânimo um do outro com histórias sobre suas casas e planos para o futuro. No 47º dia, os dois sobreviventes foram finalmente avistados por um barco de patrulha japonês e levados como prisioneiros de guerra antes de serem libertados. Número 10. Phineas Gage. Em 1848, Phineas Gage, um capataz de ferrovia de 25 anos em Vermont, tornou-se o protagonista de uma das mais extraordinárias histórias de sobrevivência na história da medicina. Enquanto trabalhava em um local de construção ferroviária, Gage usava uma barra de ferro de cerca de 1 metro de comprimento e 6 quilos para compactar pólvora explosiva em uma rocha. Em um acidente incomum, a pólvora explodiu prematuramente, enviando a barra de ferro através do crânio de Gage. A barra entrou abaixo de sua bochecha esquerda, passou atrás de seu olho esquerdo e saiu pelo topo do crânio, caindo a vários metros de distância. Incrivelmente, Gage não apenas sobreviveu, mas permaneceu consciente e capaz de andar minutos após o incidente. Ele foi levado a um médico local, que ficou espantado ao encontrar Gage vivo e conversando, apesar dos danos graves ao cérebro, especialmente no lobo frontal. Gage se recuperou fisicamente dentro de alguns meses, mas o incidente teve efeitos profundos em sua personalidade. Antes do acidente, Gage era conhecido como um homem responsável, trabalhador e amável. Depois, ele se tornou impulsivo, irritável e propenso a acessos de raiva. Uma mudança completa que intrigou a comunidade médica. Essa dramática mudança de personalidade fez de Gage um dos primeiros casos a sugerir uma ligação entre a função cerebral e a personalidade, contribuindo significativamente para o campo da neurociência. Phineas Gage viveu por mais 12 anos após o acidente. Seu crânio e a infame barra de ferro agora estão expostos na Escola de Medicina de Harvard. Número 11. Beck Weathers. Durante o desastroso incidente no Monte Everest, em 1996, Beck Weathers, um alpinista experiente de Dallas, Texas, fazia parte de uma expedição comercial que visava alcançar o cume da montanha mais alta do mundo. A escalada rapidamente se transformou em um pesadelo, quando uma forte nevasca desceu sobre o grupo, prendendo os alpinistas em condições traiçoeiras. À medida que a tempestade se intensificava, Weathers e outros alpinistas foram forçados a se refugiar na Zona da Morte, a área acima de 8.000 metros, onde os níveis de oxigênio são criticamente baixos. Weathers, sofrendo de severo congelamento e exaustão, foi deixado para trás por sua equipe em uma tentativa desesperada de salvar outros alpinistas. Sua condição piorou, e ele foi dado como morto pelas equipes de resgate. No entanto, os instintos de sobrevivência de Beck entraram em ação. Milagrosamente, ele recuperou a consciência no meio da nevasca, apesar de estar gravemente congelado e parcialmente cego, devido ao frio extremo. Movido por pura determinação e força de vontade, ele rastejou e cambaleou pela nevasca, lutando contra as temperaturas extremas e a fadiga. Após uma luta extenuante, Weathers conseguiu chegar ao acampamento, onde foi encontrado por outros alpinistas. Sua incrível história de sobrevivência ganhou manchetes em todo o mundo. Número 12. Tsutomu Yamaguchi. Em 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi, um trabalhador industrial japonês, estava em Hiroshima a negócios quando a primeira bomba atômica foi lançada. Milagrosamente, ele sobreviveu à explosão, sofrendo queimaduras graves e ferimentos, mas conseguiu encontrar abrigo e eventualmente retornar à sua cidade natal, Nagasaki. Apenas 3 dias depois, em 9 de agosto, enquanto Yamaguchi estava de volta a Nagasaki se recuperando de seus ferimentos, a segunda bomba atômica foi lançada na cidade. Apesar da devastação esmagadora e do caos, Yamaguchi sobreviveu a essa segunda explosão também, experimentando mais uma vez
os horrores de uma explosão catastrófica a curta distância. Como sobrevivente duplo desses dois eventos catastróficos, ele se tornou um símbolo vivo da improbabilidade de sobreviver a tais bombardeios. A sobrevivência de Yamaguchi foi nada menos que extraordinária, e suas experiências em ambas as cidades deram-lhe uma perspectiva única sobre o horror e a destruição causados pela guerra atômica. Após os bombardeios, ele enfrentou um longo processo de recuperação, lidando com as cicatrizes físicas e emocionais de sua provação. A história de Yamaguchi destaca o enorme custo humano da guerra nuclear, e sua resiliência diante de adversidades tão esmagadoras é um testemunho da força do espírito humano. Seu relato contribuiu significativamente para a compreensão histórica e científica dos efeitos das bombas atômicas, e ele viveu para compartilhar suas experiências até seu falecimento em 2010. Número 13. Beatriz Flamini. Em 21 de novembro de 2021, a escaladora e exploradora de cavernas espanhola Beatriz Flamini embarcou em um extraordinário experimento psicológico ao entrar em uma caverna em Málaga, no sul da Espanha, onde passaria 500 dias em completo isolamento a 70 metros de profundidade. Essa ambiciosa empreitada tinha como objetivo estudar os efeitos do isolamento prolongado na saúde mental. A aventura de Flamini foi cuidadosamente planejada, com ela permanecendo em uma pequena câmara autossuficiente equipada com suprimentos essenciais, alimentos e água. Ela estava completamente desconectada do mundo exterior, sem contato com família, amigos ou mesmo um meio de rastrear o tempo. Os únicos sons que ela ouvia eram os naturais, ecoando pela caverna, adicionando uma atmosfera surreal ao seu ambiente subterrâneo. Durante sua longa estadia, Flamini conduziu pesquisas pessoais, mantendo diários detalhados e documentando suas experiências. O isolamento permitiu-lhe observar e analisar os efeitos psicológicos do confinamento extremo, incluindo mudanças na percepção, distorção do tempo e respostas emocionais. Flamini também usou o tempo para refletir sobre seus próprios pensamentos e manter a forma física com exercícios adaptados ao espaço confinado. Após 500 dias, Flamini emergiu da caverna, sendo recebida por um mundo que havia mudado significativamente. Sua experiência forneceu insights valiosos sobre a resistência humana e os desafios mentais do isolamento. Número 14. Tim Lancaster. Em 10 de junho de 1990, o voo 5390 da British Airways seguia de Birmingham para Málaga quando ocorreu um incidente extraordinário. O capitão Tim Lancaster, um piloto experiente, estava comandando um Boeing 737 quando uma falha crítica causou a descompressão explosiva da aeronave a 7.000 metros de altura. A descompressão fez com que a janela do cockpit fosse arrancada e Lancaster foi parcialmente ejetado para fora da cabine. Milagrosamente, Lancaster foi segurado do lado de fora da aeronave por seu cinto de segurança e o cinto do assento, com a parte superior do corpo exposta às condições congelantes de alta altitude. A situação era desesperadora, com Lancaster parcialmente fora do avião, e a tripulação enfrentava o desafio assustador de retomar o controle e garantir a segurança de todos os 81 passageiros a bordo. O copiloto Alastair Aitchison e a tripulação de cabine demonstraram uma calma extraordinária sob extrema pressão. Aitchison rapidamente assumiu os controles do voo enquanto os comissários, liderados por Nigel Ogden, seguravam Lancaster para evitar que ele fosse completamente ejetado. A rápida ação da tripulação e o manejo profissional da emergência permitiram que a aeronave pousasse em segurança no aeroporto de Southampton. Lancaster sobreviveu ao incidente, embora tenha sofrido graves congelamentos e precisasse de tratamento para seus ferimentos. Número 15. Anatoly Bugorsky. Em 1978, Anatoly Bugorsky, um cientista soviético que trabalhava no Instituto de Física de Alta Energia em Protvino, na Rússia, experimentou um acidente que desafiou a crença e transformou nosso entendimento sobre lesões causadas por radiação. Bugorsky, um físico especializado em aceleração de partículas, estava realizando manutenção rotineira no Synchrotron U-70, um acelerador de partículas, quando acidentalmente expôs sua cabeça a um feixe de prótons, uma corrente de partículas de alta energia projetada para atingir quase a velocidade da luz. O incidente ocorreu quando o rosto de Bugorsky estava diretamente no caminho do feixe de prótons.
O feixe, que tinha aproximadamente 1,5 cm de diâmetro e carregava uma energia de 76 gigaelectronvolts, atingiu o lado esquerdo de seu rosto. O resultado foi um efeito dramático e imediato. Um clarão de luz seguido por uma intensa sensação de queimação. O feixe de prótons penetrou o crânio de Bugorsky, atravessando seu cérebro e deixando uma marca de queimadura visível, embora não letal. Milagrosamente, Bugorsky sobreviveu ao acidente. No entanto, os efeitos em seu corpo foram severos e complexos. Ele sofreu danos neurológicos significativos, incluindo paralisia parcial no lado esquerdo do rosto e problemas de fala e audição. Apesar desses desafios, as funções cognitivas de Bugorsky permaneceram em grande parte intactas. Seu caso forneceu dados inestimáveis para entender os efeitos da radiação de prótons no tecido humano, influenciando os protocolos de segurança para o manuseio de feixes de partículas de alta energia. Número 16. Mauro Prosperi. Em 1994, Mauro Prosperi, um ultramaratonista italiano, enfrentou um dos desafios de sobrevivência mais angustiantes imagináveis ao se perder no deserto do Saara durante o Marathon des Sables, uma corrida extenuante de 240 quilômetros através de um dos ambientes mais hostis do mundo. O calvário de Prosperi começou quando uma violenta tempestade de areia atingiu a corrida, causando caos e desorientação entre os participantes. Separado de sua equipe e incapaz de encontrar o caminho de volta, Prosperi ficou sozinho no vasto e implacável deserto. A tempestade, com seus ventos ferozes e areia cegante, obliterou pontos de referência e tornou a navegação praticamente impossível. À medida que os dias passavam, a situação de Prosperi se tornava cada vez mais desesperadora. Sem comida ou água adequadas, ele enfrentou desidratação extrema e exaustão. Desesperado para sobreviver, ele racionou seus poucos suprimentos e usou os recursos limitados para construir abrigos improvisados. Ele bebeu água da chuva coletada em sua roupa de corrida e encontrou sustento mínimo comendo plantas do deserto e, em última instância, recorrendo até a beber sua própria urina. O sofrimento de Prosperi durou 9 dias, durante os quais ele percorreu mais de 300 quilômetros, muito além da rota planejada da corrida. Notavelmente, ele sobreviveu ao seu calvário e foi eventualmente encontrado por uma tribo nômade. Seu resgate marcou o fim de uma aventura extenuante e perigosa que testou seus limites físicos e mentais. Número 17. Bahia Bacari. Em 1º de junho de 2009, Bahia Bacari, uma garota de 12 anos da França, enfrentou um teste extraordinário de sobrevivência, quando se tornou a única sobrevivente de um trágico acidente aéreo. Bahia estava viajando com sua mãe no voo 626 da Yemenia Airways, de Paris para Moroni, em Comores, que caiu no Oceano Índico durante sua aproximação às Ilhas Comores. A aeronave enfrentou severa turbulência e condições climáticas adversas, levando-a à sua falha catastrófica. O avião despencou no oceano, se partindo ao impactar, e a mãe de Bahia, juntamente com os demais passageiros, morreram no desastre. Contra todas as probabilidades, Bahia se agarrou aos destroços e conseguiu se manter à tona no mar aberto. Incrivelmente, ela sobreviveu por 9 horas na água, enfrentando as temperaturas frias e a vastidão escura do oceano. Sua bravura foi crucial, pois ela usou os destroços flutuantes para se manter acima da água e combater o cansaço. Bahia foi eventualmente resgatada por um barco de pesca que passava, destacando uma incrível história de resistência e sobrevivência. Número 18. Masabumi Hosono. Em 15 de abril de 1912, quando o RMS Titanic atingiu um iceberg e afundou, Masabumi Hosono foi um dos poucos sobreviventes da comunidade japonesa. Como o único passageiro japonês a sobreviver à catástrofe, sua história é frequentemente ofuscada por acusações de covardia e escândalo. Hosono, um oficial ferroviário japonês de 35 anos, havia embarcado no Titanic para uma viagem de negócios à América. Quando o navio colidiu com o iceberg, ele inicialmente seguiu as ordens gerais de evacuação, mas depois conseguiu um lugar em um bote salva-vidas. A decisão de Hosono de embarcar em um bote foi vista por alguns como um ato de covardia, especialmente porque ele foi acusado de não aderir aos princípios de bravura e cavalheirismo associados ao desastre. A reação pública a Hosono foi severa.
Muitos o criticaram por supostamente empurrar mulheres e crianças para garantir seu lugar em um bote salva-vidas, embora os detalhes dessas acusações permaneçam nebulosos. Ao retornar ao Japão, ele enfrentou condenação generalizada e ostracismo social, sendo retratado como uma figura covarde que havia sobrevivido ao desastre por meios questionáveis, contrastando com a narrativa heróica em torno de muitos outros sobreviventes. Número 19. Joe Simpson. Em 1985, o montanhista britânico Joe Simpson enfrentou uma das mais incríveis histórias de sobrevivência nos anais do alpinismo enquanto escalava o perigoso Ciúla Grande nos Andes peruanos. Simpson e seu parceiro de escalada, Simon Yates, encontraram um evento catastrófico que testaria sua resistência e determinação de maneiras inimagináveis. Durante a subida, Simpson caiu em uma fenda oculta, sofrendo uma fratura grave e exposta na perna. Apesar de sua condição desesperadora, Simpson conseguiu escalar para fora da fenda e sinalizar por ajuda. A equipe enfrentou condições climáticas deteriorantes e terreno traiçoeiro enquanto desciam. A lesão de Simpson piorou, e a situação tornou-se cada vez mais desesperadora. Em um ato notável de coragem e determinação, Simpson iniciou uma jornada solo angustiante até o acampamento base. Ao longo de 3 dias extenuantes, ele se arrastou pelo terreno inóspito, navegando com sua perna quebrada e congelamento severo. A resiliência de Simpson foi absolutamente extraordinária, enquanto ele suportava dores excruciantes e quase fome, tudo isso enfrentando temperaturas congelantes e altas altitudes. Sua luta incansável finalmente foi recompensada quando ele alcançou o acampamento base, onde foi resgatado por Yates e o resto da equipe. A incrível provação de Simpson, posteriormente relatada em seu livro Tocando o Vazio, permanece como um exemplo inspirador da capacidade do espírito humano de superar os obstáculos mais intransponíveis, solidificando seu lugar como uma lenda no mundo do alpinismo. Número 20. Roy Sullivan. Roy Sullivan, um guarda florestal da Virgínia, detém um recorde impressionante como o para-raios humano, tendo sido atingido por raios impressionantes 7 vezes entre 1942 e 1977. Os notáveis encontros de Sullivan com raios o tornam uma das figuras mais extraordinárias na história meteorológica. Seu primeiro raio ocorreu em 1942, enquanto Sullivan trabalhava no Parque Nacional de Shenandoah. Na época, ele era um jovem guarda enfrentando um incêndio florestal quando o raio o atingiu, mas milagrosamente, ele sobreviveu com ferimentos leves. Esse primeiro encontro foi apenas o começo de uma série de eventos incríveis. Ao longo dos próximos 35 anos, Sullivan enfrentou mais 6 raios, cada um com consequências cada vez mais severas. Notavelmente, ele sobreviveu a todos os raios. Suas experiências incluíram ser atingido enquanto estava em seu caminhão, em sua casa e enquanto trabalhava ao ar livre. Os repetidos raios resultaram em várias lesões, incluindo queimaduras, cegueira temporária e perda auditiva. A sobrevivência impressionante de Sullivan aos raios lhe rendeu um lugar no Guinness World Records. Apesar de sua notável resistência, cada raio deixava marcas em sua saúde e bem-estar. E é isso por hoje, pessoal. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos legais como esse. Cuidem-se, pessoal!